depois, então, a gente vai começar a estar vendo os conteúdos iniciais do sexto ano. Nós iremos retomar algumas situações de conteúdo, né? E qualquer dúvida que for surgindo, vocês vão tirando comigo, tá? Quando eu postar esses vídeos no grupo de WhatsApp, pode tirando comigo, tá? Essas dúvidas. Lembrando que toda explicação de aula gera um relatório, né? Toda aula vai ter um relatório, tá bom? Conteúdo de ciências do sexto ano, lembrando que a gente começa sempre a estudar a questão do planeta Terra. Tá? Inicialmente, nós iremos ver a questão da dinâmica dessa crosta terrestre. O que é a crosta terrestre? É a parte do planeta Terra onde há solo, onde há terra, tá? Essa dinâmica. Né? Onde surgem os terremotos, onde surgem os maremotos, os vulcões, né? A formação das rochas e tudo mais. E quando a gente verifica, então, né, a questão das camadas da Terra, nós temos o quê? Que a camada da Terra é formada por três partes específicas. Nós temos a crosta, que é a parte mais externa da Terra, né, onde está as árvores, os seres vivos e tudo mais, tá? Nós temos o manto, esse manto a gente observa que está logo abaixo da crosta terrestre. Então, essa parte em azul é manto e essa parte vermelha é manto. Né? Então, você tem onde tem a formação das rochas e tudo mais. Se observar, esse em azul é o que? O manto superior. E esse em vermelho é o manto inferior. Então, você tem a profundidade, você tem que, se você pegar o manto superior, está a 1000 metros de profundidade. O manto inferior é 2000 metros. Né? E se você pegar a última parte, é o núcleo da Terra, esse laranja e esse amarelo. O núcleo externo em laranja e o núcleo interno que está em amarelo. Aqui nesse núcleo interno que tem a questão dos magmas, né, onde vem todo aquele magma que o vulcão libera, vem através desse núcleo aqui, tá bom? Então você tem as camadas da Terra aqui. Bom, então quando a gente pega a questão das camadas da Terra, então você tem que a crosta continental, onde estão os continentes, e a crosta oceânica, que o nome já fala, onde estão os oceanos. Tá? Então, igual eu falei para vocês, então quando a gente pega a parte sólida mais externa da Terra, onde eu tenho o solo e as rochas, é chamado o quê? De litosfera. Ela é formada por uma parte da crosta terrestre e uma parte do manto superior. Tá? Então você tem essa parte aqui da questão da litosfera. Aqui eu estou mostrando para você onde estão as rochas, o solo, que é a crosta continental, e onde estão os oceanos, aqui está a crosta oceânica. Então você vai observar que aqui tem a litosfera, que é a parte mais externa da Terra, né? Vocês observar aí. E você tem a astenosfera, que é uma parte mais profunda, que está também na crosta terrestre, tá bom? Bom, então a gente tem alguns tipos de rochas, né, dentre a questão dessa crosta terrestre. Nós temos as rochas ígneas ou magmáticas, tá? Nós temos as rochas sedimentares e nós temos as rochas metamórficas, tá? Então, quando a gente pega uma rocha ígnea, ela é formada através do quê? Do magma. Né? São elementos endógenos que vêm do interior da Terra. Então, esse magma, quando resfria, ele solidifica e se torna sólido. Né? Então, a gente tem uns exemplos de rochas magmáticas. O granito, né, que geralmente faz pedras para mesa, o basalto, o diorito, o andesito. Então, o mais conhecido aqui é o granito, tá bom?
As sedimentares, esse tipo de rocha geralmente é como já fala, é o acúmulo de sedimentos. Então, com o passar do tempo, esses sedimentos vão se acumulando e vão formando essas rochas. Então, você tem as rochas sedimentares como areia, argila, o calcário, né? São alguns exemplos de rochas sedimentares. Ou seja, ela é formada através de outras rochas, tá bom? As metamórficas, ela já tem a formação dela através da transformação de outras rochas. Então, quando essas rochas sofrem uma pressão e a modificação dessa temperatura, elas se modificam e se tornam rochas metamórficas. Por exemplo, eu tenho uma rocha chamada de gneiss, que ela é formada através do granito. O granito se modifica e dá origem a esse gneiss. Por exemplo, o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, é uma rocha do tipo gneiss. Foi um granito que se modificou através de mudanças de temperatura e pressão que deu origem a esse gneiss. Ardósia, geralmente essas ardósias são pedras que a gente coloca na casa, nas nossas casas. Ela veio de origem da argila. O mármore, que geralmente coloca em mesas, né? Ela tem uma formação calcária, tá bom? Então são rochas metamórficas. E aqui nós vamos falar uma parte onde a gente tem a questão chamada das placas tectônicas. Então, se observar, todo o planeta Terra ele é dividido em placas que estão conectadas. Essas placas, elas estão em constante movimentação e muitas vezes do choque dessas placas, elas vão dar origem ao que? A maremotos, terremotos, erupções vulcânicas devido a essas placas tectônicas, tá? Então você tem, por exemplo, aqui, onde tem outra opção de vermelho aqui no mapa, é onde eu tenho grande atividade vulcânica, é porque onde eu tenho encontro de placas tectônicas, é onde vão ocorrer terremotos, né? Então, por exemplo, aqui é chamado de Círculo do Fogo do Pacífico, né? Onde eu tenho encontro dessas placas tectônicas, tá? E com o choque delas pode haver as atividades vulcânicas, como estou mostrando aqui, ou os terremotos, maremotos. Lembrando que essas placas tectônicas, antigamente o continente era um supercontinente chamado Pangeia. Com o passar do tempo e a movimentação dessas placas tectônicas, foi surgindo os continentes que nós temos hoje, como a América do Sul, o continente americano, o africano, o asiático, ok? E aqui a gente tem algumas falhas, né? Devido à movimentação dessas placas tectônicas, a formação de cordilheiras, com algumas cordilheiras dos Andes. Aqui é uma falha nos Estados Unidos, chamada de falha de Santo André. Ela tem uma extensão de 1.290 quilômetros. Tá? Então você observa que essa falha ela foi formada devido ao choque de placas tectônicas. Ok? Então, diante da explanação desse conteúdo aqui, eu quero que vocês realizem um relatório e me enviem lá no grupo Classroom. Tá, meninos? Obrigada. Até mais.